Bia Cast e hoje, com exclusividade e muita honra, nós estamos aqui com a nossa pastora Neuza Guedes. Pastora, você sabia que não vai ser como você pensa, mas como Deus falou? O que a senhora tem a me dizer sobre este título? Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor. É uma honra, Fê, estar com você. Você sabe o quanto que eu a amo a sua casa, a sua família. E eu creio que esse momento será de muitos e muitos produtivos para mim e para a sua vida. Amém. E realmente, não é como a gente quer, mas como Deus planejou para que seja. É verdade. Você sabia, aproveitando você sabia, que lá no Salmo 139, ele já tinha sonhado comigo e com você? Amém. E com você? E lá no Salmo 139 diz que antes mesmo de eu e você termos forma, ele já nos conhecia, nos chamava pelo nome e já tinha uma biografia da nossa história. Então, realmente, Fê, esse assunto que você vai abordar aqui hoje tem tudo a ver com o que Deus projetou para as nossas vidas. Amém. E mesmo tendo essa convicção, pastora, temos tantas bases, tanto embasamento bíblico de que sempre vai ser a vontade do Senhor prevalecida. Os pensamentos dele são muito maiores e melhores do que o nosso. Mas muitas vezes nós somos tomados por uma ansiedade, por um certo desejo de que a nossa vontade seja prevalecida. Às vezes a gente fala assim, Senhor, nós entregamos o controle nas tuas mãos, mas na realidade a gente não entregou tudo, não é verdade? A gente sempre acha que somos capazes de dar uma ajudinha para Deus, né? E assim, eu falo por experiência própria. Eu tenho muitas promessas de Deus para minha vida. Eu tenho muitas palavras proféticas da qual eu sei que coisas grandiosas vai me acontecer. Mas a gente sempre pensa, ou pelo menos eu, né? Não vou colocar nós, mas eu vou falar de mim na primeira pessoa. Mas muitas das vezes eu acho que vai ser assim. Por exemplo, chegou uma pessoa na minha vida e aí eu falo assim, puxa vida, Deus, então vai ser com essa pessoa que o Senhor vai me abençoar? Deus, será que vai ser por intermédio dessa pessoa? E aí a gente ora, a gente tem a convicção de que veio a resposta por parte de Deus, né? E aí a gente mergulha naquilo. Quando na realidade, muitas vezes, é só a nossa vontade. E aí a gente cria expectativa naquela pessoa e quando ela não faz o que a gente achou que ela ia fazer, a gente entra num outro processo de frustração que nós poderíamos estar livre dele. Mas pelo fato de achar que é a nossa vontade, aí o que acontece? A sensação que eu tenho é que a gente volta pro último lugar da fila. É verdade, Fê. A gente tem essa necessidade adâmica, né? Lá atrás, quando iniciou tudo, eu creio, né, que, como diz lá em Gênesis, Adão deve ter ficado maravilhado com tudo que ele já tinha pronto. Deus preparou tudo, entregou tudo, já estava tudo pronto. Mas tinha uma coisa que estava faltando. Nós temos essa questão de algo que está faltando. Sim. E o outro detalhe que, como você abordou bem aí, a gente tem aquela necessidade de achar que a gente tem um controle das coisas. Sim. E a gente tem essa necessidade interior de controlar tudo. De controlar o que está à nossa volta, de controlar as coisas que a gente tem. Então, a gente acaba sendo um ser limitado. Eu aceito. Muito obrigada. Vocês são os amores, né? Que delícia, obrigada. Tem um chazinho ali pra você também. Pastor. Amém. Então nós somos esse ser limitado e nós acabamos achando que o nosso Deus também é limitado. Sim. Então quando vem algo à nossa vida, quando vem algo para a nossa necessidade, quando, como você falou, aparece um ser, aparece alguém, aparece um sinal, a gente já acha que tem que ser naquele momento. Sim. Mas ao longo das nossas descobertas também, a gente vai vendo que se aquilo fosse nos entregue naquele tempo, a gente não valorizaria tanto como não sendo entregue. Dá para entender um pouco disso? Sim. É meio complicado, mas dá Sim. para entender. Porque a gente costuma a querer colocar limites. E o nosso Deus é um Deus que não tem limites. Eu coloco limite em você. A gente não tem a noção e a dimensão da onde esse nosso momento vai chegar. Sim. Mas a gente limita. Sim. Só que de repente do outro lado vai ter pessoas que vão estar nos ouvindo, que vivem a mesma coisa que eu e você,
que já desacreditou dos seus sonhos, porque já teve várias oportunidades Sim. e que foram paralisadas as oportunidades, e esquece da grandeza de um Deus que prometeu que vamos morar em ruas bordadas de ouro. Glória a Deus. Então isso daí, pra gente que vive aqui no terreno, é uma dimensão muito baixa. Sim. Então nós precisamos, Fê, aumentar o nosso nível, aumentar o nível da nossa fé, aumentar o nível da nossa perspectiva e entender, voltando lá no Salmo 139, de todas as promessas. Você que gosta muito dessa área, Deus já escreveu uma biografia com o seu nome. É verdade. Imaginou isso já? É verdade. Talvez você tenha essa convicção, talvez você tenha essa vontade, mas você já tem uma pronta. Sim. E essa pronta é que ele quer alcançar. É verdade. E eu tenho certeza hoje, pastora, que às vezes a gente precisa, esse tempo da espera, que tanto dói, tanto assola a gente, é justamente porque a gente sempre quer pegar o nosso caminho, a nossa direção, a gente quer o nosso atalho. E a gente se esquece de acordar de manhã, entregar o nosso dia para o Senhor e falar: Deus, o Senhor já esteve nesse dia. Se a palavra diz que o Senhor escreveu todos os meus dias, então, por favor, eu quero desfrutar do que o Senhor planejou para mim neste dia. Mas a senhora, como uma pastora de uma igreja, de uma denominação lá em Campos, no Rio de Janeiro, onde a senhora é a presidente, a senhora que tem que tomar as decisões, a senhora quem é a responsável pelos erros e pelos acertos. Como são os seus dias, pastora? A senhora já se pegou acometida naquele dia que você fala assim: Deus, hoje eu tô mal, eu não quero sair da cama, Senhor. Sabe, você já se viu numa situação onde você se sentiu depressiva ao ponto de não querer sair do quarto? Mas você tinha um rebanho para cuidar? Sim, eu costumo, dizer lá na igreja, e aqueles que me acompanham e me conhecem, que nem todos os dias são esses dias maravilhosos, que a gente parece que existe um conto de fada. Esses dias todos não existem. Porque o próprio Jesus, ele veio como carne, habitou entre nós, e ele viveu e sofreu todas essas coisas que acontecem com a gente. Portanto, quando ele estava no Getsemane, ele ficou frustrado, ele queria sair daquela situação, mas ele tinha um compromisso com o Pai. Sim. E realmente, cuidar de rebanhos, lidar com pessoas não é fácil. Então, é muito mais fácil a gente se ostrar do que lidar com o dia a dia com as pessoas. Sim. Só que muitas das vezes nós somos referencial para alguém. Exatamente. Você já parou para pensar nisso? Que alguém se espelha em você? Sim. Alguém te admira? Alguém olha para você? Mas de repente essa pessoa que olha para você acha que você é uma pessoa intocável. Sim. Você não tem problemas, É verdade. você não passa por dificuldades, você não acontece o dia mal. E o dia mal, ele acontece com todo mundo. Acontece o dia que a gente acorda mal, que a gente não quer sair da cama, que a gente quer ficar no nosso mundo, que a gente fala assim: chega, parei, deu meu tempo, não quero mais, eu creio que o Senhor está comigo, mas eu não quero mais. E uma das coisas que Deus tem me ensinado muito é realmente parar. Se é para você parar, é para você parar. Por quê? Se a gente for acompanhar os 4 evangelhos, que é onde fala da maior parte da vida de Jesus aqui na Terra, o que Jesus sempre fazia com os seus discípulos? E que a gente ama fazer, pelo menos eu amo fazer. Mesa. Sim. Eu amo mesa. Eu também. E vocês também, como me recebem, sempre amam mesa. Amo mesa. Só que a mesa é lugar de descontração. A mesa é lugar de conversa. Mas muitas das vezes a mesa é lugar de reclínio no ombro. Sim. A mesa é lugar de nem todos estarem de acordo com a sua fala. Sim. Mas é um lugar de comunhão. É verdade. Só que Jesus, ele tinha a mesa, o caminhar, a cura, mas Jesus tinha um segredo, o secreto. E esse secreto, ele não levava os 12 com ele. Não. Ele levava os 3, mas ele sempre chamava um. Então, esse secreto, e muitas das vezes quando ele voltava, ele encontrava dormindo. E ele se sentia sozinho, mas ele tinha o Pai. Então, muitas das vezes, quando a gente acorda e não quer acordar, eu falo assim: Senhor, eu sei que o Senhor já fez isso. E eu sei que o Senhor pode fazer de novo. E eu sei que o Senhor pode me levantar de novo.
Porque não fui eu que fui até o Senhor, foi o Senhor que me escolheu. Então eu sei que só pode me fazer me movimentar dessa cama, movimentar as minhas pernas, movimentar o meu corpo e, acima de tudo, movimentar a minha mente. Por isso eu trago e peço a Ti o Teu comando agora sobre a minha mente. Pode parecer uma coisa meio louca, mas funciona, e é verdade. mas eu falo assim, menina, saia daí agora. Você tá louca? Levanta daí agora. Aí não é o seu lugar. Vou confessar pra vocês. Levanto meio tropeçando, sem vontade de levantar. Mas depois que eu levanto, que a máquina começa a funcionar, aí, como diz o meu povo lá de Campos, é difícil segurar as rodinhas. Glória a Deus. A Bíblia fala, né, que para cada dia é o seu mal. Mas a Bíblia também fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que às vezes as pessoas nos olham e acham que a gente não tem problema. Sim. Uma experiência que marcou a minha vida nesse ano, pelo menos no primeiro semestre de 2024, foi o segundo domingo de janeiro. Eu cheguei na igreja, eu abraço todo mundo, eu sou quase a vereadora da igreja, né? Conheço todo mundo, abraço todo mundo, amo todo mundo, Amém. beijo todo mundo. E eu fui abraçar uma determinada pessoa e ela falou assim pra mim, Fernanda, eu olho pra você, eu já me peguei em casa perguntando pra Deus, a Fernanda não tem problema? Por que você tá sempre sorridente, você tá sempre bem vestida, você tá sempre isso? E aí eu ri e falei assim pra ela, minha filha, isso aqui é pra confundir o inimigo. E aí a gente riu, mas quando eu ri, eu ouvi o sussurrar do Espírito Santo. Não, filha, não é só pra confundir o inimigo. As pessoas acham isso a teu respeito porque a minha luz resplandece sobre você. Glória. Eu me lembro que quando eu ouvi aquilo do Espírito Santo, meu marido já tinha caminhado, né, rumo ao nosso lugar, já estava lá na frente. Eu não consegui mais voltar normal, eu não consegui ir ao encontro do Roger normal, porque eu fui tomada pela presença de Deus, assim, um choro, uma coisa, assim, que eu fiquei, primeiro que eu já fui encurvada quase até ele, e só foi o tempo, assim, de eu olhar para ele e eu fui pro altar, porque aquela palavra foi tão rema ao meu coração, foi tão forte, mas, infelizmente, essa semana, por exemplo, foi uma semana muito difícil para mim. Foi uma semana pela qual eu não tive vontade de sair do quarto. E assim, eu não trabalhei, eu fiquei em casa, cuidei da casa, minha vida mudou muito drasticamente. Eu tinha pessoas que me serviam em casa, hoje eu não tenho mais. Então hoje eu quem dou conta da minha casa. Da arrumação, da comida, da roupa lavada, da roupa passada, da organização. Porque eu gosto, Deus me deu o privilégio de ter esse dom de organizar, de cuidar das coisas desde muito pequena. E o Senhor me levou até Dallas, na casa da Dev Tyros. Então eu fui a última turma formada pela experiência do lar, né, da mesa, com a Dev Tyros, antes dela descobrir o câncer. Então assim, foi lá em 2019, antes, assim, muito antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, na realidade, e logo em 2020 ela já foi acometida com esse diagnóstico. Então ela já encerrou, não teve mais turmas depois da minha. E aí você fala assim, Deus, o que o Senhor tem, né? O que eu penso, pastora, é que Deus, Ele nunca vai permitir que você passe por um caminho, ainda que seja o deserto, sem que antes a graça dele tenha te acompanhado ou já esteja lá te aguardando, entendeu? Porque tudo aquilo que eu experimentei, quantas mulheres do mundo desejou viver a experiência que eu vivi, entendeu? Então assim, tudo aquilo que eu vivi naquela casa, toda aquela unção que eu recebi daquela mulher, hoje eu aplico na minha casa. Eu nunca fiz um curso de personal organizer, de personal nada, e a minha casa é extremamente organizada porque eu dou conta, né? Eu ensino isso hoje no meu marido, nos meus filhos, com a minha família. E uma coisa que é muito clara para mim é que Deus, Ele não habita em lugar bagunçado. O nosso Deus, Ele é extremamente organizado. Talvez eu fugi um pouco do tema, mas o que eu quero frisar aqui é que eu não imaginava que um dia eu fosse viver o que eu estou vivendo hoje. Ter voltado lá atrás. Eu vim de uma situação muito escassa, saí de uma comunidade praticamente do Capão Redondo, onde a minha vida mudou, graças a Deus eu consegui fazer uma graduação, eu fui mãe muito jovem, a minha gravidez foi uma gravidez muito precoce, com 15 anos eu fui mãe, fiz 15 anos 17 dias depois que meu filho nasceu. Então, assim, tudo que eu fui experimentando e conquistando foi depois da minha maternidade. E o Gustavo, ele vai ser sempre a minha maior conquista, porque através da maternidade dele eu sei o quanto Deus me livrou de coisas piores e de tragédias.
Mas assim, aí você experimenta um patamar nas alturas, você frequenta lugares onde pessoas, né, do nosso mundo, no nosso meio, ou talvez até do meio secular, pessoas tão influentes, caminhou, andou, sentou, e eu estive lá, e hoje eu me vejo numa situação onde a minha vida mudou, né? Se eu sair e deixar a casa bagunçada, quando eu voltar a casa vai estar bagunçada, porque sou eu quem faço, entendeu? Então assim, por quê? Por que tanta coisa aconteceu? Por que hoje, de repente eu dormi de um jeito, eu acordei, eu falo muito assim, eu uso muito esse exemplo que do jeito que Jó dormiu e deixou tudo prontinho, quando ele acordou o mundo tinha caído na cabeça dele. Tinha revirado tudo. Foi mais ou menos assim a minha vida. Porém, nesses 3 anos eu vejo quanto o Senhor tem me mantido de pé. E quando muitas vezes eu abro a boca e falo assim, Deus, por que tudo isso? Senhor, pra que tudo isso? Eu não sei te dizer o porquê. Por que eu tô vivendo tudo isso? Uhum. E é louco, porque assim, eu não tô revoltada com Deus. Eu não quero matar ninguém por conta disso. É óbvio, você tinha um controle sobre a sua vida, você perde aquele controle onde toda a sua situação estava ali arrumada, consertada, resolvida, e você se vê numa situação onde as suas contas estão atrasadas. Mas assim, a certeza que eu tenho, pastora, é que se ele escreveu meus dias, talvez isso não era vontade dele para mim, mas se porventura aconteceu, a certeza que ele vai intervir nisso é muito notório, sabe? Às vezes Deus te dá dons e talentos que se ele não permitir que o mau momento venha, porque a Bíblia diz que a chuva vem para os justos e para o injusto. Sim. E se a gente não passar por essa tempestade, como que a gente vai de fato chegar ao propósito que o Senhor quer para nós? Porque quando tudo vai bem, eu não acredito que a gente busca Deus como quando a gente está na adversidade. Fê, assim, eu penso também como você. O dia mau, ele chega para todo mundo, né? O dia triste, hoje, por exemplo, é um dia dos pais. Sim. Eu não tenho mais o meu. Sim. Isso me faz muita falta. Mas a gente também sabe que é o ciclo da vida. Sim. A vida continua, precisa continuar, né? Eu sou mãe e pai dos meus filhos, né? Vai fazer 15 anos. Então, é difícil você dormir de um jeito e acordar do outro. Só que, como você falou, tudo estava no seu controle. Sim. Mas não é isso que Deus quer. Deus, ele tem o controle. Sim. E o controle dele não é o nosso controle. O controle dele é como você falou. É tudo organizado e tudo arrumado. Deus, ele tem estratégias de lidar conosco. Por quê? Porque ele já sabe. Antes mesmo, como a gente citou aqui, da gente nascer, ele já sabe todos os nossos erros, aonde a gente vai cair. E muitas pessoas me perguntam assim, pastora, se Deus já sabe de tudo isso, por que ele não nos tira dessa situação? Por que ele deixa que a gente passe por tantas coisas? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Se ele nos controlasse, nós seríamos uns bonecos. Exatamente. Nós não teríamos a liberdade que nós temos. E muitas das vezes a gente já pensa o contrário. Sim. A gente acha que quando a gente está escravo, é aí que a gente está livre. Mas não é. É quando a gente tem a liberdade da escolha, é aí que a gente está livre. Mas essa liberdade de escolha é tanto para um lado como para o outro. Sim. Como você falou, né? É difícil a gente entender que tudo estava arrumado, tudo estava pronto e de repente tudo para. Aí você volta lá na sua essência do seu aprendizado. E no seu aprendizado você está colocando em prática agora. Sim. E além de se colocar em prática agora, eu creio, né? Não estou vivendo a sua vida, mas eu creio pela minha, que Deus, ele vai arrumando as coisas. Ele vai ordenando as coisas. Ele vai organizando as coisas. Porque ele também sabe que ele nos criou com uma essência da gente ter autonomia de muitas coisas. Sim. Quando ele criou Adão, ele deu autonomia para dar nome aos animais. Hoje em dia, pra gente é tranquilo chamar gato de gato, cachorro de cachorro. Só que você olhar para um cachorro, olhar para um gato e olhar para tantos animais que existem, você dá um nome a cada um deles, não é tão fácil assim. Mas a gente acha que é fácil. É fácil hoje em dia a gente diagnosticar, ler, compartilhar de milagres que estão na Bíblia, mas que a gente não viveu. Ah, cara, não é só construir uma arca.
Ele não fez nada demais, só colocou alguns animais lá dentro. Cara, o cara conviveu, olha o tempo que o cara conviveu com tudo lá dentro. E ele construiu uma arca em um período que não tinha chuva. Não tinha nem Não existia chuva. Então como é que você vai, do seu ponto de vista agora, entender que tudo que você está construindo é uma coisa que você já tinha pronto? Quando você está tendo que construir. Só que Deus, assim, eu vejo, que Deus, ele tem uma forma de trabalhar com a gente, que ele quer tirar de dentro da gente uma essência que é dele. Porque ele nos fez moldados. Ele soprou um espírito em nós. E esse espírito é uma vida. E o inimigo das nossas almas, ele tenta o tempo todo nos desestabilizar para que a gente não viva a essência de um espírito vivo que está dentro da gente. Para que a gente só pense, não que a gente não deva pensar, mas para que a gente só pense no hoje, no mundo secular, naquilo que eu quero construir. E que barreira, o que você quer construir? O que você quer de essência para a sua vida? Né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, em conversas nossas íntimas, e a gente falou assim, a essência que eu quero para a minha vida é Deus. Mas quando a gente para no primeiro obstáculo, ele é o último da fila. Sim. Porque a gente chama tantas pessoas para nos ajudar que ele fica no último da fila. Sim. Quando ele é o primeiro socorro. Exato. Mas ao mesmo tempo, quando acontece todas essas coisas, Deus nos traz à tona uma existência. Né? Como a gente já falou, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz. Sim, dá para poder a gente entender o que é um ser acima de todas as coisas. Olhar para mim, para você e para quem está do outro lado e falar assim, eu tenho de você um pensamento de paz. Então, tipo assim, um pensamento de paz que vem à minha cabeça é que tudo vai dar certo. Amém. Tudo vai ficar bem, mas pastora, tá tudo errado. Tá tudo fora do lugar. Como você gosta de organização, para você chegar nesse nível de organização, você tem que tirar tudo do lugar. Para que tudo fique no lugar que você quer que fique. Sim. E eu creio que Deus está levantando um tempo novo. Amém. E de repente está chamando você, está me chamando, está te chamando para esse tempo. Onde Ele tem o controle que nós não temos. É verdade. Você falou uma coisa muito importante, né? Tudo vai ficar bem. E é impossível ouvir essa frase e não se lembrar da mulher, da Sunamita, né? Sim. E lembrei dela mesmo. Todas as vezes que eu recebo a senhora aqui na minha casa, é muito engraçado isso. Eu sempre chamo a minha família e falo assim, olha, nós vamos receber o profeta. É muito doido, né? A gente fazer essa analogia. Mas assim, é impossível eu não chamá-los e dizer, vamos preparar a casa, porque nós vamos receber o profeta. Então eu preparo o quarto, eu preparo a mesa, eu penso no que a gente vai fazer pra gente comer, e a gente sempre tem palavras ou conversas que vai servir para aquele momento que nós estamos vivendo, né? E mediante, comparando aquela mulher, ela não pediu nada. Foi o profeta que falou, o que você quer? O que você quer que eu te faça, né? Pede que eu vou te dar. E aí ele foi lá e orou para que ela tivesse o filho. E quando aquele filho é acometido de um mal e de repente morre, gente, a pessoa tem que ter muita convicção em quem ela está crendo. Em quem ela vai buscar. E em quem ela vai buscar, né? Em quem ela crê e em o que ela vai buscar. Porque ela tranca a porta, ela vai até ele fala assim, eu não te pedi nada, mas agora meu filho está lá morto. E você vai lá dar um jeito para trazer ele de volta à vida. Eu te faço uma pergunta, aonde ela deixou o filho? Em casa. No quartinho? No quartinho que ela construiu para o profeta. E no quartinho de cima. Exato. Aonde a gente coloca os nossos problemas? Na terra. Aonde nós temos que colocar os nossos problemas? No quartinho de cima. Pastora, que reflexão. Olha, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar tão profundamente nisso. E é verdade. Porque nessa semana, que foi uma semana onde eu estava muito ruim, muito mal, muito desanimada, desesperançosa, porque o desânimo ele é diferente da desesperança. Sim, a desesperança, ela te faz não querer mais orar.
Sim. É como se a oração não surtisse mais efeito. Sim. E foi exatamente isso que eu vivi, sabe? E eu pude ver o meu marido se desdobrando para estar ali orando, me implorando, suplicando, me trazendo de volta para a vida. Vamos fazer tal coisa, vamos sair, vamos trabalhar, vamos fazer não sei o quê. E eu frustrada ali, focada na minha ferida, sim, focada em o que não tinha acontecido, em o que eu não tinha ou o que não deu certo, né? Quando na realidade eu tenho um Deus que não tem problema, Ele sabe, sim, Ele sabia do meu dia. Ele sabia do meu dia muito mais do que você, Ele sabia do meu dia muito mais do que as pessoas que vão assistir esse, sim, vídeo. E eu poderia ter ido até Ele. Eu poderia ter ido. Eu poderia ter deixado, sabe, entrado no quartinho de cima, ter olhado para lá e falado, Deus, eu tô aqui. Porque eu não sei. Deus, eu não pedi para ir, né? Mas por algum motivo, eu não pedi para estar passando por isso, mas por, sim, algum motivo esse mal me sobreveio. Mas que tudo isso seja para a tua glória. E para a gente ir caminhando para o final, sim, pastora, por que desse tema? Não vai ser como você pensa, mas como Deus falou. Eu vivi uma experiência essa semana sobre isso. E por isso que isso tem queimado, meu coração está queimando por isso, por essa palavra. Porque eu estava lá passando a roupa. Geralmente quando eu passo roupa ou lavo, vou estender, eu sempre declaro uma palavra de bênção sobre a minha família. Amém. Se for uma roupa do meu marido, uma camisa, eu declaro que ele vai viver uma reunião abençoada. Sim. Eu declaro que contratos serão fechados quando ele estiver com aquela roupa. Eu declaro que o meu filho vai ir muito bem na escola ou em tudo que ele fizer quando ele usar aquela roupa que eu preparei para ele usar. E eu estava exatamente nesse momento quando o Espírito Santo me trouxe a história de Maria de Betânia, Marta, irmã de Lázaro. E aí, a gente até comentou sobre isso essa, sim, semana, né? Porque assim, não dá pra falar quem estava errado. Se Maria estava errado, Marta estava errado. Porque Marta precisava fazer o que ela estava fazendo para poder servir aquelas pessoas. Óbvio, Maria foi a privilegiada, se lançou. Ela não quis nem saber com as consequências, ou com quem estava perto, ou com o bem-estar de ninguém. Ela só queria a presença, ela só queria aquilo, sim, né? Mas, em algum momento, Marta também falou que ela era serva do Senhor. E aí o Espírito Santo falou para mim, filha, até quando você vai dizer só que você é uma serva? Quando é que você vai permitir que eu me sirva de você? E aí isso começou a martelar o meu coração. Então e aí eu recebi uma oferta, né, um prato de lentilha do cão mesmo, porque uma pessoa me ligou e me ofereceu metade do reino dela, vamos dizer assim, e depois ela falou assim pra mim, mas tem uma condição. E a condição é que eu sei que você é uma mulher que coloca a tua fé em primeiro lugar e eu não sou uma mulher que coloca a fé em primeiro lugar. Você topa fazer essa aliança comigo? Sabe, pastora, se mesmo diante do mal, eu falo muito isso com a minha família, quando nós estamos tristes, nós estamos muito mais suscetíveis a pecar. Sim. Né? E naquele momento, eu me lembrei disso. Eu falei, Senhor, hoje eu não quero ser tua serva, mas eu quero que o Senhor se sirva de mim. Porque se eu estiver só na posição de serva, talvez eu vou querer ser servida por aquele prato de lentilha. Mas eu preciso que o Senhor se sirva de mim. E a tua presença, o teu Espírito Santo em mim, vai me fortalecer ao ponto de aparta-te de mim. De recusar aquilo, de não aceitar aquilo. Né? Então assim, a senhora que sabe da minha vida muito profundamente, dos meus dias bons e dos meus dias maus, pedi oração para inúmeros dos meus pastores, eu louvo a Deus pela igreja que Deus, sim, me deu, pela equipe pastoral, pelos meus pastores que cuidam de mim, pelos meus líderes, intercessores, porque eu recorri a todos eles, disse o que estava no meu coração, todos eles me abençoaram e entenderam que a minha decisão era correta. Mas assim, você essa semana foi o afago que Deus trouxe para minha casa. Você foi essa semana o escape, aquilo que a senhora falou, né, para mim e para o meu marido, que a senhora vê o quanto nós estamos necessitados de um spa espiritual e sermos servidos pelos anjos. Eu quero te dizer que a senhora foi esse spa espiritual. A senhora tem sido esse serviço de bordo
que os anjos têm nos trazido na bandeja de ouro. Muito obrigada pelo teu coração. Amém. Muito obrigada por ter escolhido a minha casa para fazer da sua morada quando você está aqui em São Paulo. Obrigada porque a tua vida ensina a mim, ao meu marido, aos meus filhos, com o teu silêncio. Quando eu ouço o sussurro da sua oração no quarto ao lado do meu. Obrigada pela mãe e pelo pai que a senhora foi para os seus filhos, porque me inspira a ser. Obrigada pela pastora, porque você não é só pastora na nomenclatura. O seu coração diz muito mais do que de fato o seu título. O seu coração me mostra, pastora, que para apacentar uma pessoa, você precisa verdadeiramente amar aquelas pessoas. E você ama as pessoas. Você tem cheiro de ovelha. Você fala como um bom pastor. Amém. E assim, é tão notório isso que você vem lá de Campos, do Rio de Janeiro, e não é sempre que você pode nos dar o privilégio e o prazer da tua presença, mas a senhora é uma pessoa tão querida na nossa igreja, tão conhecida, tão reconhecida, tão desejada. Então eu quero muito, pastora, te agradecer. E eu louvo a Deus, porque se os maus momentos que eu tenho vivido é para que eu tenha experiências e intimidade muito mais com o Senhor, eu quero dizer que eu estou aqui. Eu só quero que Ele me fortaleça para suportar. Vai conseguir. Porque fácil não é. Não. Não é fácil. Quando você experimentou o excelente, ter que voltar pro bom é muito difícil. Mas tem uma canção, acho que da Lu Melpídio, e ela fala muito isso, né? Deus, Ele nunca vai te dar o bom. Ele não vai te tirar o bom se Ele já não tiver uma bandeja do excelente. Então, é o que eu creio. E muito obrigada pelo privilégio de ser a primeira pessoa a gravar isso, esse podcast, esse VocêCast, que nasceu do coração de Deus. Amém. E que abençoe muitas pessoas mesmo. Isso Amém. É uma bênção. Amém. Quero fechar também esse momento dizendo que é uma honra, sabe, Fê? Estar com você, com a sua família, com o Roger. Vocês sabem muito bem como honrar uma pessoa, como receber uma pessoa. Eu já fiz um estudo sobre essa mulher, Sunamita, já deve ter quase que uns 10 anos. E como eu falei aqui, uma das frases que Deus falou comigo foi: tudo que você tiver que guardar, guarde no quartinho de cima que você fez para o profeta. E quando essa mulher guardou o filho lá, ela não guardou só o filho, ela guardou uma vida, ela guardou uma esperança, ela guardou tudo aquilo que o filho poderia projetar para o futuro. Porque um homem, ou um ser humano, ele tem algo a projetar para o além. E eu quero dizer que é uma honra estar com vocês aqui na sua casa, o amor que vocês me dão, né? Como você falou, às vezes eu chego lá e as pessoas, não vai mais ficar na igreja, já está na casa da Fê. E é uma honra estar aqui com meu filho também, que ama estar neste lugar. Nós amamos. Eu quero dizer para vocês assim, que é uma honra estar servindo a vocês, mas que eu também tenho aprendido muitas coisas nessa minha jornada. E uma das coisas que eu tenho aprendido para que a gente chegue no nível que você falou, é que nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Amém. Amém. E esse perfume de Cristo que a gente exala, é você chegar no ambiente, muitas das vezes, em silêncio. E quando você encosta na outra pessoa, ou abraça a outra pessoa, é como se você estivesse apertando uma flor. E dela exala o perfume. Só que eu tenho um costume comigo. Não vá, não deixe eu ir, se o Senhor não for. Amém. Então que o Senhor chegue primeiro. E tudo que aquele local está dependendo, que o Senhor faça. Amém. E que sempre o seu nome seja engrandecido através da minha vida. Amém. E é uma honra ouvir isso que você está falando, porque há mais ou menos um mês eu fiz um pedido aos céus. E eu peguei uma coisa nos céus. E eu preciso fazer compromisso dela. Eu creio muito em atos proféticos. Amém. E eu peguei uma agenda do céu. E eu falei, essa agenda não é a minha agenda, mas é a sua agenda. Então, onde o Senhor me colocar, eu lá estarei. Aleluia. E é uma honra iniciar esse podcast, Amém. esse projeto de Deus, que eu creio que vai bombar Amém. o mundo Em espiritual. nome de Jesus. E eu tenho certeza que eu não cheguei aqui com um sorriso.
mas eu vou sair desse ambiente Glória a com Deus. sorrisos Amém. e com Amém. certeza de promessas que irão se realizar, porque Em a sua nome de biografia Jesus. dos céus já está pronta. Amém. Deus Pastora, abençoe muitíssimo. conduz a gente numa oração pra gente finalizar, por favor. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor Jesus, mais uma vez nós louvamos e adoramos o Teu santo nome. Pai, tudo isso que está acontecendo aqui neste lugar, nesta noite, neste ambiente, nessa atmosfera, já estava escrito Aleluia. e se materializou. E aqui estamos nós felizes, impactadas. Essa sala, esse ambiente está impactado pela Tua graça, pela Tua glória, pela Tua misericórdia. E eu consigo, Pai, contemplar Aleluia. os Teus anjos nesse ambiente, Amém. selando no mundo espiritual tudo aquilo que a gente falou neste lugar. Amém. E nós entregamos, Senhor, os nossos projetos, os nossos planos, em especial os planos dessa família, Senhor, Amém. nas Tuas mãos. Eu entrego o sacerdote deste lar, desta casa, nas Tuas mãos, crendo que o Senhor vai fazer coisas grandes, coisas sobrenaturais. E eu quero, Pai, declarar no mundo do Espírito tudo o que vai acontecer, por onde quer que a nossa voz ecoar, a Tua voz ecoará junto. Amém. E eu quero, Pai, determinar neste lugar, Isaías 55:11, que a Tua palavra não volta vazia. Amém, Jesus. Ela antes faz aquilo que apraz o Teu coração e a Tua vontade. Aleluia. Por isso eu quero louvar a Deus por esse tempo. Amém, Jesus. Agradecer por tudo aquilo que está acontecendo. E eu creio em propósitos, em alianças, em agendas não seculares, mas agendas escritas por Ti. Aleluia. Propósitos determinados por Ti. Amém. Por isso, nesta noite, eu quero, Pai, agradecer. Sim, sim. Gratidão, graças, Amém. graças, graças, Amém, graças. Jesus. É o nosso momento neste lugar. E não poderíamos, Senhor, fechar melhor do que com a chave vinda do céu para esta noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um grande beijo e tchau, Tchau, tchau. tchau. E você que ouviu e assistiu esse Você Sabia Cast, compartilhe o nosso vídeo, curta e um grande beijo e tchau, tchau.